A paz de Deus, igreja. Eu já subo aqui com a perna bamba, né? Ainda venho de salto para ficar um pouquinho mais alta aqui no púlpito, mas é para honra e glória do Senhor. Eu sempre digo que quando eu subo aqui é para testemunhar, né? Testemunhar aquilo que o Senhor fala ao meu coração, aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração. E esse tema, né? A igreja é um lugar para conviver. A gente passa por muitas coisas, muitas lutas, muitas dificuldades. E quando nós estamos congregando, né, temos muitas falhas, mas quando estamos congregando, estamos inseridos num corpo, né, que é o corpo de Cristo, nós se sentimos assim como eles testemunharam. Se sentimos amados, acolhidos, né, respeitados. E sempre uma palavra vem naquele momento que você mais precisa. Se eu fosse falar desde da minha conversão, né, o quanto nós tivemos e precisamos, né, eu, a minha família, precisamos da igreja, né, para que hoje nós tivéssemos aqui, né, eu, meu esposo, a minha irmã que está ali, minha sobrinha. Então, nós precisamos uns dos outros. Então, eu tenho uma mensagem aqui que fala assim: conviver. Para viver, é preciso conviver. Faz parte da vida. Para viver, é preciso conviver. É simples. Nós não podemos, a gente só vai viver, né? Para conviver, nós precisamos estar com o outro. Conviver com você, conviver com o outro, conviver com o mundo, né? E muitas das vezes a gente fala assim, até para conviver comigo está bem difícil, né? Eu mesmo não consigo, às vezes, conviver comigo mesmo em algumas situações, com os meus pensamentos. Então, tem época que a gente está assim, eu não estou conseguindo conviver comigo mesmo. Pastor, eu preciso de um aconselhamento, porque eu estou com umas ideias meio estranhas, né? Não condiz com aquilo que o Senhor tem me dito. E conviver com o outro, então, quando você não está conseguindo nem conviver com você, conviver com o outro, também é bem difícil. E conviver com o mundo, pensa só. Então, já passou, né? Primeiro você tem que conviver com você, se ajuda, depois conviver com o outro, e depois conviver com o mundo, né? Com muitas diversidades, com muitas situações, com muitas ideologias, com muitos sentimentos. Pensa, como que a gente vai conviver com o mundo? Conviver com você, aprender que conviver exige muito esforço. Nós precisamos de muito esforço para viver e para conviver. Se eu perguntasse aqui para todo mundo, né, um a um, né, como que essa palavra soa dentro do seu coração? Viver e conviver. Você ficaria pensando, né, viver e conviver. Então, exige muito esforço, exige compreensão, exige paciência, exige empatia, exige parar para ouvir, pensar e agir. Então, o agir ficou lá no final, né? Mas muitas das vezes a gente faz o quê primeiro? A gente coloca o agir lá no começo. Para conviver, você não está com muita paciência, você não tem compreensão, você não tem empatia, e você faz o quê? Você age. E muitas das vezes age mal. Muitas das vezes agimos mal, quando não estamos conseguindo nem conviver com a gente mesmo. Então, eu parei para pensar, estudando um pouquinho, e pensando, e o Espírito Santo trazendo ao meu coração, né? E eu trouxe. Conviver com a igreja, conviver com essa igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, para mim, foi assim, desde quando eu me converti, eu trouxe 5 benefícios de conviver com os irmãos.
Mas para mim eu acho que foi muito mais, né? E conforme eu ia lendo, conforme eu ia estudando, conforme eu ia lendo os textos, o Espírito Santo foi trazendo tantas histórias que eu convivi e que eu precisei de ajuda, aonde eu fui encorajada, aonde eu necessitei de força, aqui na igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi aonde eu me converti em 2007 e dali eu fiquei e não saí mais. Mas só que eu não era de família cristã, eu não fazia parte, não conhecia, meu esposo também não, minha família também não, e eu precisei de muitos ajustes e reajustes. Então, 5 benefícios que nós encontramos para conviver entre uns com os outros. Primeiro é encorajamento. O primeiro benefício é encorajamento. Nós somos encorajados. Sozinhos nós não conseguimos. Quando estou com o outro, até dentro da nossa casa, se nós temos uma pessoa que traz uma palavra agradável no convívio, aquela pessoa nos encoraja. Imagine dentro da igreja, imagine com os irmãos, que temos sempre uma palavra de apoio. Então, em Hebreus 10, 25... diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Sabemos que os dias são maus. Sabemos que passamos por muitas situações, por muitas dificuldades, sozinhos. Imagine, muitas das vezes a gente ouve uma história e fala assim, né? Eu estava conversando com a Marta, a gente contando uma história, e a gente falando assim, nossa, e ela passou tudo isso sozinha, porque a pessoa, né, não era cristã, e passou por uma situação muito difícil, e ela não contou para ninguém. Depois ela desabafou e a gente falou, essa pessoa passou tudo isso. É a primeira coisa que você pensa. Essa pessoa passou tudo isso sozinha. Não conhece a Deus, porque muitas das vezes a gente pode até passar por uns processos, mas a gente conhece a Deus e sabemos que não estamos sozinhos. Que Deus está ali, que nós oramos, louvamos, assim como a Marta diz, que passamos dificuldades e ali nós levamos o nosso pensamento ao Altíssimo. E depois a gente procura um irmão. Mas quando a pessoa ela não conhece a Cristo, ela não tem ainda esse conhecimento, essa intimidade com Cristo, e passar toda essa situação sozinha é muito triste, né? Deve ser muito difícil para uma pessoa. Então ali ela foi buscar um especialista, ela foi pagar um especialista, né? Porque hoje temos profissionais, e ela foi procurar um especialista aonde pudesse ajudar, que foi a psicoterapia. Então, nós, seres humanos, a palavra de Deus fala, nós precisamos um dos outros. Nós precisamos viver aqui, mesmo com todas as dificuldades, pensamentos diferentes, fraquezas, somos falhos, fraquezas, mas nós precisamos conviver um com o outro. E, muitas das vezes, se a gente não se abre para Deus, não se abre para um irmão, nós vamos, em algum momento, precisar de um especialista, porque precisamos. A palavra fala que o nosso corpo, né, a gente não pode, se tirar um membro do nosso corpo, a gente sente falta. Se você tirar um dedo e deixar o dedo lá sozinho, ele vai apodrecer.
Então nós precisamos, assim como o nosso corpo, que a igreja é o corpo de Cristo, nós precisamos uns dos outros para ser encorajado, assim como o autor aqui de Hebreus fala. Não deixando, às vezes na dificuldade, a gente faz o quê? A gente vai lá para o último que eu iniciei falando, agir. E o agir é fazer o quê? Deixando a congregação, deixando de vir e ouvir as palavras, deixando o irmão ou deixando de compartilhar a sua dificuldade com aquele que você tem mais afinidade. Quando estamos sozinhos e isolados, facilmente caímos e nos desesperamos diante das dificuldades da vida. Vêm as dúvidas: será que consigo superar os problemas sozinho? Eu, muitas das vezes, não conseguiria. Jesus vai nos ajudar. Vale a pena estar na igreja, vale a pena estar entre os irmãos. É isso que a palavra aqui em Hebreus fala. Tanto mais quando vedes que se aproxima o dia mau, é importante que um e outro esteja admoestando-nos, que é o quê? Um falando, conversando e corrigindo o outro. E segurando na mão do outro, fala, não, você não vai, você vai comigo até o fim. Você vai comigo porque eu quero estar do seu lado. Você vai comigo até o fim, você não vai sair. Você não vai perder a fé porque eu estou com você e eu vou te levar, eu vou te carregar. Então, por isso que precisamos um dos outros, para nos carregar nas costas, até o tempo que o Senhor fala, Ele está preparado, né? Porque muitas das vezes os líderes, né, eles querem ver os seus liderados junto, né, fazendo. O Renato muito, né, deve ter um orgulho tremendo de ver os jovens aqui andando junto com ele, e quanto a gente vê e testemunha o crescimento desses jovens. Por quê? Porque eles tiveram e tem um líder que está ali, né? Admoestando, essa palavra é difícil, admoestando. Todos os dias, não, você não vai sair não, vem aqui, não, isso daqui não está certo, vamos comigo, vamos andar junto. Então, assim como o exercício físico, né, que a gente fala que o ser humano é assim, sempre tem que buscar benefício em algum lugar. E o exercício físico, a gente vai para o exercício físico, traz o quê? Tantos benefícios. E quando a gente olha, estar em comunhão com a igreja, estar com a igreja também nos traz tantos benefícios. E o primeiro deles é encorajamento. Nós somos encorajados a continuar, a não desistir, a estar junto, a partilhar do pão, a estar congregando, a estar ali falando, a estar andando, caminhando. Ontem nós tivemos, né, o chá de cozinha, nós tivemos o encontro teológico de manhã, tivemos o chá de cozinha da Marlene de noite, que foi uma bênção. A gente estava ali, né, brincamos, ela ficou muito agradecida, ela não parava de agradecer, ela ficou muito feliz. E a felicidade dela já... né, eu estava tão cansada que a gente passou o dia inteiro, um calor, e passei o dia inteiro fora de casa. Cheguei em casa rapidinho, só tomei um banho e fui para lá. E quando eu cheguei lá, mas foi tão gostoso que a gente nem, né, a Dani quase tem que mandar a gente embora, porque a gente fica ali conversando, compartilhando, e uma leva um prato, outra leva outro prato. Gente, como é maravilhoso isso. Igual o pastor Edinho falou aqui, quando ele recebeu, né, a festa de despedida de solteiro dele, onde outra pessoa organizou tudo, ele se sentiu tão amado. Então, são umas coisas simples, né, que a gente faz pelo outro, que eles se sentem muito amados, e eu também me sinto muito amado. E eu partilho disso. Muitas das vezes, eu tive muitas situações onde eu morava lá no Bom Sucesso, e o pastor Cláudio saía daqui, né, eu ligava para ele e falava, pastor, eu não estou conseguindo, não vai dar certo, isso vai dar ruim. E ele saía daqui com a Patrícia lá no Bom Sucesso, e ali ele me aconselhava, ele aconselhava a minha família, e a gente retornava e continuava nos caminhos. E eu ligava,
para minha pastora, que na época era a pastora Sandra não está dando, não está certo isso, eu não consigo conviver com isso. E ela ia, me chamava, a gente se encontrava e conversava. E ela falava, e ela trazia coisas que eu não estava enxergando. Então, quando a gente convive com o outro traz coisa que a gente não enxerga. Às vezes, na nossa própria casa, nós não estamos enxergando. O segundo benefício é crescimento. Crescimento, 1 Tessalonicenses 5:11, para confirmar na palavra que estar com os irmãos, nós temos crescimento. Assim, eu já trouxe algum exemplo que foi dos meninos, a gente vê o crescimento dos meninos. E lá fala, pelo que exortais vós uns aos outros e edificais uns aos outros, como também o fazeis, que a palavra confirma com lá de cima. Então, continuo levando o outro a uma conversão. Continuo levando o outro a um crescimento através da palavra. Continuo levando o meu irmão a uma edificação, a ser construído dia após dia. Uma construção diária. Quando vivemos em comunhão com os nossos irmãos, ajudamos uns aos outros a crescer e a ficar maduros, né? Quantos de nós, a gente olha, às vezes eu converso com a Lúcia, e a Lúcia fala assim, se eu soubesse que a palavra de Deus, eu tenho algum tempo de convertido, se eu soubesse que a palavra de Deus, né, está aprendendo de Deus, né, me amadurecesse tanto, eu tinha feito isso antes. E é fato, né? Às vezes a gente passa tanto tempo para amadurecer dentro da igreja, e quando o Espírito Santo nos convence, que fala, não, vai, agora você tem que caminhar, você tem que estudar, você tem que fazer, e você fala, nossa, como é bom crescer na palavra de Deus, como é bom aprender da palavra de Deus, como é bom estar juntos com aqueles que sabem, né? Ontem a gente estava ali aprendendo, né? E o tema era como é difícil amar o próximo, né? Então, ali nós estávamos aprendendo desse tema e aprendendo o quê? O que a palavra de Deus diz sobre isso. Então, o mais importante porque se você vai falar com uma pessoa, ou com outra pessoa, né, que de repente não tem a mesma linha de raciocínio que a sua, ela vai falar que nada, eu pedir desculpa, eu dar minha outra face, imagina, eu não vou fazer isso não. Mas se você fala com alguém que vai te exortar, que vai te ensinar, que quer que você cresça, você vai ouvir e crescer e ouvir da palavra de Deus. O terceiro benefício é ajuda. A palavra de Deus, estar com os nossos irmãos, estar em comunhão, nos ajuda. Nós recebemos ajuda. Muitas situações aqui na igreja, né, a gente participou e falou assim, olha, o irmão vai casar e precisa disso, a gente vai lá e junta, né? Recentemente a Cláudia colocou lá, olha, uma família está precisando de roupas para a criança, de sapato, né? Porque a mãe faleceu. E a gente vai ali, se mobiliza, começa a compartilhar e a gente começa a ajudar uns aos outros. Então, o terceiro benefício é ajuda. Nós recebemos ajuda e nós estamos prontos a ajudar. Que fala lá em Gálatas 6:2, para confirmar. Gálatas 6:2 diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu já comecei falando lá, nós precisamos o quê? Ter empatia, ter compreensão. Porque assim nós conseguimos levar
a carga uns dos outros, a gente consegue ajudar os nossos irmãos na necessidade, com a compreensão e a empatia que nós buscamos. E também, dentro da empatia, entra a simpatia. Eu tenho, um testemunho para falar, eu já compartilhei com algumas pessoas, já falei aqui também, a última vez que eu vim compartilhar da palavra, a minha irmã, gente, todo mundo sabe, a minha irmã passou por um processo que foi a perfuração do intestino. Então, lá em março, ela teve o intestino perfurado. Depois, quando eu vim aqui, eu testemunhei que ela tinha recebido alta, ela estava bem, mas uma semana depois que eu fui na casa dela, deu outra complicação, ela voltou para o hospital e ali foi outra luta. A gente achou que nós não iríamos ver essa promessa, viver essa promessa com a minha irmã, com a sua saúde restaurada. Ela teve alta recentemente, eu já compartilhei com algumas pessoas, e ali a gente viu a mão de Deus, realmente a mão de Deus. E no momento onde nós estávamos ali desesperados, a família já não conseguia mais trazer ânimo para ela. Ela conhece da palavra, ela é da Batista, da igreja, e o pastor dela ia lá, mas ali, naquele momento que ela estava vivendo, naquela situação, ela não conseguia mais ver. E ela ver a promessa de Deus sobre a vida dela. E muitas das vezes a gente também achou que a gente não iria viver essa promessa. Ela fez 9 cirurgias, de março até outubro. Ela teve alta dia 11 de outubro. E ela saiu do hospital muito bem. Ela já saiu do hospital muito bem. Com o último procedimento, e para vocês entenderem e eu testificar as mãos de Deus nessa situação, que tinha uma equipe desde fevereiro até setembro que ela fez o procedimento, tinha uma equipe cuidando dela, todo esse processo, já conhecia todo o processo dela, e essa equipe, acabou o contrato de trabalho dessa equipe, dos médicos, dos enfermeiros, de toda a equipe, acabou o contrato, e ela ficou muito desesperada, porque ninguém mais ia conhecer a situação dela, e como seria? Ela estava ali, ninguém sabia mais o que fazer, teve uma reunião com os médicos, onde o médico falou assim: olha, o caso dela é atípico. Nós aqui, da equipe médica, não sabemos mais o que fazer. O próprio médico falar isso, e o pastor dela estava presente, falou assim, a última palavra é do Senhor. E eu creio, e eu posso orar pela sua equipe. E ele falou, claro, e ele o médico estendeu as mãos, e o pastor orou pela equipe, e a equipe toda foi mandada embora, venceu o contrato, e ela ficou desesperada. E o doutor Paulo também, que era o que acompanhava ela, ficou muito triste, por deixar, mas entregou ela nas mãos de uma outra equipe, aonde aquela equipe chegava e a gente não sabia, Toda vez tinha que explicar para aquela equipe, parecia que eles não sabiam do caso, e a gente foi ficando nervosa. Chegou um momento que a gente ficou nervosa e falou: vocês não se conversam? Vocês não sabem o que está acontecendo? Porque toda vez tinha que falar do caso. No entanto, que veio um médico muito, um senhor, com muita experiência, e ele falou assim: olha, a gente vai fazer um procedimento, e eu não me recordo o nome do procedimento, esse procedimento vai ser tal dia. Quando fez o procedimento, ela desceu, ficou em jejum, desceu para fazer o procedimento. O material que a Unimed tinha no convênio não compatia com o tamanho da perfuração do intestino. Então, eles não tinham esse material. E ela voltou para o quarto, muito desanimada, porque ficou em jejum, foi fazer o procedimento, estava confiante nesse procedimento que ia dar muito certo, que era um procedimento novo, de colocar uma bomba na fístula. A Marta até me falou o nome, e eu não me recordo mais. Colocar uma bomba na fístula, para poder essa fístula fechar. E ali não deu para fazer o procedimento. Ela voltou para o quarto, muito desanimada, muito triste. E passou-se 2 dias, eles falaram assim: a gente vai fazer esse procedimento no Padre Bento, no SUS.
Então, ela saiu do convênio para fazer esse procedimento no SUS, e esse procedimento deu muito certo, que no outro dia ela estava muito bem, e nesse período ela já estava 3 meses sem se alimentar. Ela não podia comer comida, ela não podia tomar água. A água era muito restrito, era um pouquinho só, porque senão vazava, o intestino dela não poderia funcionar naquele momento. E depois desse procedimento, no outro dia, eles foram, avaliando, e depois de 2 dias foram liberando alimentação. E assim, eu acredito que depois de 5 dias, eles deram alta para ela. E ela está super bem, super bem. Ela fez um culto sábado retrasado na casa dela, de ação de graça, foi muito lindo. Ela testemunhou, o que Deus fez, o milagre que Deus fez sobre a vida dela. Então eu vejo que é as mãos de Deus, porque trocou toda a equipe, tirou uma equipe, colocou outra, tirou ela da Unimed, levou ela para o Padre Bento, outro hospital, e tudo isso, mexe com os nossos sentimentos, mexe com o nosso ânimo. E eu falava assim, tinha momentos que eu falava, ligava ao pastor Cláudio e falava: pastor, você pode ir lá fazer uma visita para minha irmã? Porque ela tá muito triste, Ela acha que dessa cirurgia ela não vai passar. Então, e a gente também achava, Porque ela estava muito mal, ela perdeu muito. Ela deve ter perdido uns mais de 20 quilos, quase 30 quilos. E hoje ela está retomando, ontem ela já foi para a igreja, ela está retomando a vida dela com muita, assim, ela ainda está com a bolsa, E ela passou no médico, e o médico falou assim, já podemos marcar a cirurgia para colocar o intestino para dentro, tirar essa bolsa. Ela falou: não, doutor, não me fale em cirurgia, eu não quero agora não, eu posso ficar com essa bolsa uns 5 anos agora que eu estou muito bem. Então, ela tem, esse trauma. E com esse benefício da ajuda, eu ligava, Ligava para a Ana, ligava para as minhas irmãs, e elas perguntavam, como que a sua irmã está? E por quê? Porque nós precisamos um dos outros para carregar o fardo. E o outro também, em oração, carrega o nosso fardo. Quantas pessoas me ajudaram em oração, me ligavam, me mandavam mensagem para saber como que ela estava. Então, aqui nós vemos que a cada dia ser cristão não é fácil. Enfrentamos muitos desafios, enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades, muitas tentações. Mas quando encontramos Jesus, quando encontramos um afeto, quando encontramos o nosso irmão, muitas das vezes não vai ser a igreja toda que vai estar ali com a gente, mas sempre vai ter 1, 2, 3, ou às vezes 1, para estar caminhando contigo. E se um cuidar de cada um, olha quantos benefícios nós vamos ter, quão fortalecida vai ser a nossa igreja. E o próximo benefício é a força. Nós ganhamos força com isso. Nós continuamos aqui porque nós temos um chamado. E muitas das vezes nessa situação a gente quer o quê? A gente quer deixar o nosso chamado de lado porque nós estamos desanimados, nós estamos fracos, nós estamos sem força, nós estamos desencorajados. Por quê? Porque estamos distante da comunhão, estamos distante do conviver. E quando entendemos os benefícios do conviver como igreja, é maravilhoso. Então nós podemos ler em Provérbios 27, 17... o benefício da força de estar em comunhão. Como o ferro, com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Olha que coisa linda, gente. Quando a gente fala assim, a gente estava lá e você vai fazer um churrasco, você passa a faca na faca, Como já se viu, passar a faca na faca. Passar para quê? Para amolar a faca, Para amolar a faca. Então a gente passa os churrasqueiros, A gente que vai fazer comida e não tem um amolador de faca, a gente passa a faca na faca para ela ficar um pouco mais afiada.
É isso que o autor de Provérbios fala, como ferro com ferro. O ferro com ferro, ele se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, como uma faca que amola, como amola, e ali você consegue utilizá-la, assim é o homem com o rosto do amigo. A gente estar junto, a gente traz, essa força uns com os outros. A união faz a força. Ter comunhão com o cristão, crescemos junto em Cristo. Nos fortalecemos espiritualmente. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. E aprendemos junto como enfrentar as dificuldades da vida. Ali ontem, cada um falou uma frase para Marlene, e a Madá trazia e falou o quão foi importante ter conhecido a Marlene, o quão amigas elas ficaram, o quão compartilhar da vida elas fizeram. E assim é conosco, A gente olha aqui e a gente começa a conversar e fala, nossa, eu não tinha tanta afinidade. Mas quando você começa ali a conviver junto, você começa a dar força, a compartilhar. Amigo ou amigo começa a compartilhar as suas necessidades. E ali vamos crescendo juntos, uns para com os outros, uns com os outros. Até os apóstolos mais experientes andavam juntos, Jesus não mandava nenhum apóstolo sozinho. Vai até lá, você e fulano, vai até lá e faz isso, isso e isso. Testemunha isso, isso e isso. E olha que eles estavam ali com Jesus. Eles tinha muita experiência de ir ali fazer sozinho, mas Jesus não mandava ninguém sozinho. Sempre iam de 2 e 3. Então, até os apóstolos mais experientes viajavam em equipe, faziam tudo em equipe, viviam juntos. Eles sabiam que juntos tinham mais forças e segurança. Uma igreja unida pode fazer mais do que vários cristãos separados que não têm comunhão. Uma igreja unida pode fazer muito mais do que uma igreja que não tem comunhão. Não é fácil. Nós temos cada um a sua individualidade, temos cada um seu pensamento, mas quando vamos para a palavra do Senhor fala uma coisa só. Nós precisamos conviver, nós precisamos andar juntos, estar juntos, porque nada mais do que a palavra que está falando todos esses benefícios. E o último benefício que poderia ter colocado primeiro, mas o último é o amor. Porque só convivendo que esse sentimento cresce dentro de nós. Só convivendo com os irmãos, não sei se vocês já falaram essa frase, eu aprendi a amar tanto essa pessoa, porque essa pessoa era tão difícil, eu achei que só de longe, eu não conseguiria conviver com ela, mas eu aprendi a amar tanto essa pessoa, andando junto com ela, mesmo com os defeitos dela, mesmo com as dificuldades, mesmo me dando um trabalho, ou eu mesmo dando trabalho para o outro, mas a gente aprende a amar. Então, com todos esses benefícios, encorajamento, crescimento, ajuda, força, o último vem o amor, porque o amor cresce. Nós aprendemos a amar. Dentro do nosso lar, tem dias que é bem difícil. Dentro do nosso trabalho, tem dias que é bem difícil. O outro tira a nossa paz, Às vezes você não está conseguindo conviver com aquela pessoa. Aonde você passa mais tempo, às vezes é no seu trabalho. Chega em casa por conta que você passa muito mais tempo no seu trabalho. Você chega em casa e desconta toda aquela carga que você está do trabalho na pessoa que você mais ama, que é o seu esposo, os seus filhos, o seu cônjuge, a sua mãe, o seu pai. Então a gente traz da rua aquele sentimento muito ruim e chega em casa, o filho vai falar uma coisa, você já explode, Então a gente faz o quê?
a gente despeja todo aquele sentimento ruim do dia, aquele cansaço nas pessoas que a gente mais ama, que é as pessoas dentro da nossa casa. Então, lá em João 13:35, ele confirma que nós temos esse amor. João 13:35. É glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus é glorificado em si, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, mas me buscareis, e como tinha dito, vou parar por aqui. Então, aqui nós testificamos o amor. O amor é a melhor parte de ter comunhão com os irmãos. Partilhamos a nossa vida com os nossos irmãos, ganhamos intimidades e aprendemos a amar de verdade. Jesus expressa o amor em relacionamentos. O amor que vem da comunhão é muito especial. As pessoas que vivem em comunhão têm se tornado e se torna unidas, uma família. E a família exige tudo isso, exige amor que vem de Deus, exige respeito, exige empatia, exige compreensão, exige muito sacrifício e exige o agir, que lá atrás eu falei. O agir vem por último. Nós precisamos ter todos esses benefícios para agir, porque com todos esses benefícios não vamos agir mal, não vamos agir pelos nossos próprios sentimentos, vamos agir sendo encorajados pelo Senhor. E aqui, para quê? Para que podemos glorificar a Deus. E quando glorificamos a Deus? Quando estamos assim, testemunhando e testificando tudo isso que Deus nos ensina. Quando compreendemos tudo isso que o Senhor nos ensina. Quando temos amor, quando recebemos força, quando recebemos ajuda. A Marta estava falando aqui que os dias foram difíceis e ela começou a louvar. Para que tudo aquilo, a palavra do Senhor, o louvor entrasse no coração dela e todo aquele sentimento de cansaço, foi saindo. E eu creio que realmente foi saindo. Se você já teve essa experiência, recentemente eu tive a experiência de orar por um mês, o Pai Nosso colocando a primeira pessoa, eu, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Eu quero santificar o reino. Eu estou aqui, os dias são maus, o Senhor está voltando. Logo veremos a face do Senhor, mas enquanto estamos aqui, nós temos que fazer o quê? Temos que glorificar o reino, temos que santificar, ser santo, santificar o reino. Então, eu preciso, então eu tenho que orar na primeira pessoa. Quando nós estamos sem paz, você já acorda e lê um salmo na primeira pessoa. Eu tive a experiência, de acordar e falar: Senhor, que a sua paz, que excede todo entendimento, esteja comigo hoje. Porque muitas das vezes a gente vive uma semana sem paz, dias sem paz. Então você fala: Senhor, a sua paz, que excede todo entendimento, esteja comigo, para que eu não fale, para que eu não faça aquilo que não está na tua palavra. Então, quando nós
somos encorajados, quando nós vivemos dias difíceis, quando nós estamos em comunhão e passamos situações difíceis e dependemos um do outro, nós crescemos e crescemos na palavra de Deus, crescemos juntos, e isso é para a honra e glória do Senhor. Senhor é honrado com o nosso testemunho, é honrado através da nossa vida. Então, que todos nós possamos aprender a conviver e entender que igreja foi feita assim, para conviver uns para com os outros. Às vezes vai estar difícil, né? Os irmãos, de repente do seu estado emocional, um irmão ou não te deu a mão, ou não falou com você, e você ficou um pouco chateado, o irmão nem sabe o porquê que você ficou chateado de repente, mas é o quê? É ajustar. Assim como às vezes na nossa casa precisamos só de um ajuste, só de uma conversa, a gente volta, retoma, conversa, ajusta. Às vezes vai levar uma conversa, 2 conversas, 3 conversas, mas é ajustar que o amor permanece. Agora, se a gente endurece o nosso coração e ali a gente não dá mais vazão para aquilo que o Senhor quer nos falar e dá mais vazão para o nosso sentimento, dá mais razão para o nosso sentimento, para o meu eu não consigo receber os benefícios que traz a igreja, que é um lugar para conviver. Então, pense nos benefícios, assim como uma atividade física traz os benefícios, conviver com a igreja também nos traz muito benefícios. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu. Que Deus abençoe a vida de todos. Uma boa semana. O pastor Edinho vai assumir.